Imagine estar em um campo de batalha ao amanhecer, o ar carregado de tensão, enquanto os primeiros raios de sol iluminam um mar de romãs douradas, brilhando como fogo. Seu coração acelera ao perceber o que está diante de você. Os imortais, os lendários guerreiros de elite da Pérsia, uma força de 10.000 homens, cujo nome inspira medo até nos corações mais valentes. Estes não são soldados comuns. São a espinha dorsal de um império, uma unidade inquebrável que assombrou os sonhos de seus inimigos por mais de 2 séculos. Até mesmo Alexandre, o Grande, o conquistador mais renomado da história, sentiu um arrepio de antecipação ao enfrentá-los pela primeira vez. Quem eram esses guerreiros que inspiravam tanto temor e admiração? Como eles se transformaram de meros guardas em arquitetos de um império? Sua história não é apenas sobre batalhas, é uma saga de inovação, disciplina e revolução cultural que remodelou o mundo antigo e continua a ecoar na história militar. Vamos viajar de volta às planícies empoeiradas de Persépolis e aos campos de batalha ensanguentados onde impérios colidiram, para descobrir o legado dos imortais. Um legado que vive em cada unidade militar de elite hoje. A história dos imortais começa com um líder visionário, Ciro, o Grande, que viu as falhas no exército tradicional da Pérsia, composto por guerreiros nobres. Em uma manhã fatídica, durante um ataque caótico, enquanto observava sua cavalaria lutar a pé contra inimigos tribais ágeis, Ciro teve uma epifania. Um império não poderia ser construído com soldados de meio período, presos a táticas ultrapassadas. Ele sonhou com algo radical, um exército profissional e permanente, que pudesse se adaptar a qualquer desafio, qualquer terreno, qualquer missão. Rompendo com séculos de tradição, Ciro não recrutou apenas de famílias nobres. Em vez disso, enviou seus generais de confiança pelo vasto Império Persa para encontrar os melhores guerreiros, homens com força, habilidade e mentes afiadas, independentemente de sua origem. Essa foi uma ideia revolucionária que abalou os alicerces da sociedade persa. O processo de seleção desses guerreiros era brutal. Registros persas contam sobre lutadores endurecidos, reduzidos a lágrimas durante os testes. Candidatos marchavam por dias através de desertos escaldantes, carregando equipamentos completos que pesavam mais de 25 quilos. Eles resolviam quebra-cabeças táticos complexos, enquanto exaustos, e enfrentavam testes de lealdade que colocavam amigos uns contra os outros. Dos primeiros 100.000, que ousaram tentar, apenas 10.000 emergiram como imortais. Esse número não era aleatório. Na cultura persa, 10.000 simbolizava a perfeição divina, uma ponte entre os mundos mortal e espiritual. Ciro usou esse simbolismo para dar à sua nova força não apenas poder militar, mas uma aura sagrada. Ele os alojou em grandes quartéis com vista para Persépolis, pagou-lhes generosamente de seu próprio tesouro, com salários equivalentes a dezenas de milhares de dólares anuais em termos atuais, concedeu-lhes privilégios que deixavam os nobres verdes de inveja. Suas famílias recebiam pensões reais, seus filhos estudavam ao lado de príncipes, e seus comandantes jantavam com o próprio rei. O que realmente destacava os imortais era seu treinamento. Ao contrário de outros exércitos antigos que treinavam esporadicamente, eles seguiam o primeiro programa sistemático e contínuo do mundo, durante todo o ano. Eles dominavam todas as armas, desde o mortal arco composto persa até ferramentas de cerco de ponta. Aprendiam formações tão intricadas que observadores gregos comparavam seus movimentos a uma dança. Mais impressionante ainda, eram ensinados a pensar de forma independente, tornando-os versáteis o suficiente para atuar como tropas de choque, ou se dividir em unidades menores para missões secretas. Em uma década,
tornaram-se uma força como nenhuma outra. Guerreiros que podiam superar cavalarias, atirar melhor que arqueiros, manobrar melhor que infantaria e romper fortificações consideradas impenetráveis. Seu primeiro grande teste veio no cerco de Sardes, onde escalaram uma parede de penhasco de mais de 100 metros de altura, sob a cobertura da noite, infiltrando-se em uma cidadela que ninguém acreditava que poderia cair. O mundo antigo tomou nota. Uma nova era de guerra havia começado. Sua reputação cresceu, alimentada por sua aparência marcante. Vestidos com túnicas ricamente bordadas, armaduras de escamas que brilhavam como pele de dragão e toucados coroados com romãs douradas, eram um espetáculo à parte. 10.000 guerreiros movendo-se em perfeita sincronia. Sua disciplina inigualável era uma arma psicológica por si só. Inimigos, acostumados a enfrentar levas tribais desorganizadas, muitas vezes perdiam metade da batalha antes mesmo de uma lança ser lançada. Mas o segredo de seu misticismo estava em seu nome: imortais. Quando um caía em batalha, envelhecia ou adoecia, um substituto treinado assumia imediatamente. Suas fileiras nunca diminuíam abaixo de 10.000, nunca enfraqueciam, nunca envelheciam. Para seus inimigos pareciam inumanos, uma força que não podia ser reduzida ou superada. Como um comandante grego escreveu após enfrentá-los: como você derrota um inimigo que não pode morrer. Os imortais não eram apenas um produto do poder persa. Eram uma fusão de culturas, combinando o artesanato meda com a habilidade marcial persa. Essa união começou nos mercados movimentados da conquistada Ecbatana, onde guerreiros persas se maravilhavam com ferreiros medas, forjando aço de Damasco com minerais exóticos. E se o espírito feroz das estepes pudesse se fundir com a melhor metalurgia da época? Armeiros medas, persuadidos pelo ouro persa, muitas vezes pagamentos equivalentes a centenas de milhares de dólares em dinheiro atual, experimentaram novas técnicas. Eles sobrepunham aço de alto carbono e aço soldado em padrões para criar armaduras mais leves, porém mais fortes do que qualquer coisa conhecida. Cada conjunto feito de mais de 5.000 escamas, curvadas para desviar golpes e finalizadas com um brilho azul escuro único. Mas seu equipamento não era apenas funcional. Era uma arma psicológica. Suas armaduras reluzentes e ornamentos dourados ofuscavam inimigos, enquanto o pisar rítmico de seus pés e o assobio sinistro de suas lanças ocas, ouvido a quilômetros de distância, desestabilizavam até os mais corajosos adversários. Quando a batalha começava, muitos oponentes já estavam abalados. Suas táticas eram igualmente inovadoras. Rompendo com a tradição, usavam escudos gigantes que se encaixavam para formar fortificações instantâneas, transformando uma unidade móvel em uma parede impenetrável em segundos. Suas lanças ocas, uma maravilha da engenharia, eram mais leves, permitindo maior alcance sem perder o controle, e produziam um uivo assustador quando balançadas em uníssono, um som que se tornava um prenúncio de destruição. Treinavam incansavelmente em combate corpo a corpo, misturando luta persa com técnicas de pontos de pressão medas, garantindo que pudessem superar nômades a cavalo em um dia e manobrar contra falanges gregas no outro. Sua cadeia de comando era igualmente revolucionária. Diferente de hierarquias rígidas, cada imortal era treinado para múltiplos papéis, capaz de liderar ou seguir conforme necessário. Eles pioneiraram sinais manuais e códigos de bandeiras para comunicação silenciosa e complexa no campo de batalha, um sistema não visto até as legiões romanas séculos depois. Além do campo de batalha, os imortais eram mais do que guerreiros, eram diplomatas e administradores. Um embaixador babilônico, visitando Persépolis, ficou atônito quando um comandante imortal o cumprimentou em acádio impecável e discutiu astronomia a partir dos zigurates babilônicos.
Isso não era por acaso. Cada imortal aprendia pelo menos 3 línguas, estudava navegação por astronomia e dominava costumes diplomáticos de uma dúzia de culturas. Eles se tornaram o primeiro híbrido do mundo de forças especiais e corpo diplomático. Logo lidavam com tudo, desde a coleta de impostos em províncias rebeldes até a supervisão de projetos de irrigação que se estendiam por centenas de quilômetros. Seu estandarte de romã dourada, outrora um símbolo de terror na guerra, tornou-se um sinal de governança competente em regiões problemáticas. Sua influência permeava a sociedade persa. Na corte, formaram o primeiro serviço de inteligência profissional do mundo antigo, misturando precisão militar com astúcia política. Seus sinais de campo de batalha provaram ser tão eficazes para passar mensagens pela política intricada da capital. Um gesto sutil durante uma audiência real podia enviar informações a províncias distantes em dias. Eles introduziram governanças rotativas, servindo mandatos limitados em províncias para evitar acúmulo de poder pessoal, enquanto garantiam uma regra consistente. Essas governanças misturavam a autoridade estrita com ideias progressistas, podiam executar um oficial corrupto em um dia e financiar uma nova escola de matemática no outro. Descobertas arqueológicas em Persépolis revelam seus impactos mais sutis. Apoiavam artistas, financiavam a ciência e documentavam conhecimento de todo o império, tornando-se agentes de intercâmbio cultural. Sua busca pela perfeição era implacável. À meia-noite em Persépolis, enquanto o império dormia, 10.000 homens se levantavam em silêncio, sem trombetas, sem tambores. Seu primeiro teste diário era se reunir sem fazer barulho. Falhar significava um dia em armadura completa sob o sol do deserto. Ao amanhecer, cada guerreiro corria mais de 30 quilômetros equipado, nadava rios em armadura de bronze e escalava paredes carregando companheiros. As tardes eram passadas em simulações de batalha tão complexas, completas com tempestades de areia artificiais e equipamentos sabotados, que não seriam igualadas até os jogos de guerra modernos. Sua dieta, elaborada pelos melhores médicos do império, incluía ingredientes raros como o mel roxo das montanhas do Nepal para a visão noturna e leite de égua fermentado para a resistência. Em seu lendário campo de treinamento, o campo das flechas, lutavam na escuridão usando apenas tato e som, comunicavam-se por batidas de tambor intricadas a grandes distâncias e até dominavam o combate na água, uma habilidade que destruía inimigos que viam rios como barreiras. O treinamento mental era tão árduo quanto o físico. Eles resolviam quebra-cabeças táticos sob estresse, acordados à noite com cenários de batalha incompletos e forçados a decidir em meio ao caos. A cada 3 meses trocavam de papéis, arqueiros viravam lanceiros, cavalaria se tornava infantaria, garantindo flexibilidade inigualável. Sua logística também era revolucionária. Calculavam necessidades exatas de comida, água e equipamentos, preposicionando suprimentos ao longo de rotas que se estendiam por milhares de quilômetros. Isso permitia ataques relâmpago, onde menos se esperava. Sua sustentabilidade vinha de um sistema único de substituição. Cada imortal ativo treinava 2 sucessores ao longo de anos, aposentando-se apenas quando ambos atingiam o padrão, preservando sua cultura e excelência por gerações. Sua estreia na Batalha de Timbra, em 547 a.C. da Era Comum, mostrou o futuro da guerra. Enfrentando o enorme exército da Lídia, suas formações precisas e estandartes dourados surpreenderam o rei Creso. Eles transformaram trens de suprimentos em armas, usando camelos carregados para desorganizar a cavalaria, mudavam formações instantaneamente de defesa para ataque e atraíam inimigos para armadilhas, abrindo brechas em suas linhas apenas para fechá-las com efeito devastador.
Dominavam a guerra psicológica, treinando a vista de muralhas de cidades antes de recuar, deixando o medo se espalhar. Muitas cidades se renderam sem luta. Em Sardes, escalaram um penhasco intransponível de mais de 100 metros de altura à noite, provando que nenhuma fortaleza estava segura. Na Batalha do Eclipse, em 585 antes da Era Comum, cronometraram um ataque com um eclipse solar, usando suas habilidades de luta noturna para esmagar inimigos na escuridão súbita, consolidando uma aura sobrenatural. Sua influência se estendeu muito além da Pérsia. Em seu auge sob Dario o Grande, a mera menção de sua chegada, os imortais estão vindo, podia sufocar rebeliões. Do Vale do Indo à Grécia, seus estandartes dourados decidiam destinos. Mercenários gregos em Mênfis pagavam fortunas, equivalentes a milhões de dólares hoje, para aprender seus segredos. Faraós egípcios, rajás indianos e tiranos gregos enviavam soldados para estudar métodos persas, espalhando suas inovações por continentes. Eles transformaram o império em uma meritocracia, onde o filho de um pastor podia superar um nobre se conquistasse a Romã dourada, desafiando normas sociais antigas. Seus tratados militares, amplamente copiados em Alexandria, moldaram a guerra global, desde designs de armas até modelos de liderança. No entanto, seu sucesso plantou as sementes do declínio. À medida que o império se estabilizava sob sua governança, a proeza militar deu lugar ao foco administrativo. Os guerreiros eruditos tornaram-se eruditos administradores, ainda formidáveis, mas menos os lutadores de ponta de outrora. Essa mudança provou ser fatal quando enfrentaram Alexandre, o Grande, que havia estudado e refinado suas táticas. Em isso eles espelharam suas estratégias, adotando uma falange macedônica modificada. Mas a disposição de Alexandre de abandonar convenções, avançando diretamente contra posições preparadas, os pegou desprevenidos. Em Gaugamela, sua formação quadrado-oco brevemente conteve seu exército, impressionando Alexandre o suficiente para adotá-la. Sua última resistência em Persépolis os viu voltar a ser protetores da cultura persa, evacuando estudiosos e artefatos enquanto a cidade caía. Um último batalhão defendeu um passo de montanha sem nome, ganhando tempo para a fuga da família real, recebendo um monumento do próprio Alexandre, inscrito com "Aqui lutaram os homens mais bravos que já enfrentamos". Embora tenham desaparecido, alguns especulam para os desertos orientais, talvez influenciando a guerra asiática, seu legado perdurou. Alexandre adotou seus sistemas administrativos e ideias de treinamento. Seu modelo de guerreiros eruditos inspirou a guarda pretoriana de Roma e os janízaros otomanos. Mesmo hoje, forças especiais modernas como a Delta Force do Zewa estudam seus métodos. Em 2019, escavações sob Persépolis revelaram instalações de treinamento com designs acústicos e áreas de combate subaquático, espelhando bases modernas. Seus códigos de tambor anteciparam a criptografia de rádio, e o acabamento antirreflexo de suas armaduras auxiliava missões noturnas. Psicólogos militares ainda analisam suas técnicas de coesão de unidade, e generais como David Petraeus notam sua relevância para a guerra híbrida. Os imortais provaram que soldados poderiam ser mais do que lutadores, podiam construir civilizações. Enquanto enfrentamos desafios modernos em guerra e manutenção da paz, sua sabedoria antiga permanece não apenas como história, mas como um guia para o futuro.